Olá, galera! Então vou mostrar para vocês como ficaram dois dos experimentos de ciências. Esses dois eu já vou colocar juntos porque dá para evidenciar o ciclo da água na natureza para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então, eu fiz dois experimentos. Um era o destilador rudimentar de água e outro o terrário. Então vamos observar o que aconteceu com a água aqui no destilador rudimentar de água. Bom, então olha, se vocês observarem, na parede do vidro nós temos uma grande quantidade de gotinhas de água, algumas pequenas, outras maiores. Vou mostrar para vocês aqui, olha, que dá até para ver, né, esse embaçado primeiro, que são as gotinhas bem pequenininhas de água. Bom, então com a temperatura do ar, né, se a gente deixar no sol ele vai evaporar bem mais rápido, então eu trago aqui só para mostrar para vocês, mas eu tenho deixado ele exposto no sol, tá? Então com a temperatura, a água colorida aqui no caso vai evaporar, então ela passa do estado líquido para o estado gasoso e fica aí no caso invisível aqui dentro do recipiente. Quando esse vapor de água encontra-se com as paredes aqui do recipiente ou aqui em cima, vocês podem observar, com o plástico e com as pedrinhas, o que acontece com esse vapor? Ele se condensa, formam gotinhas de água novamente. Essas gotinhas de água vão se juntando uma com a outra, vão ficando gotas maiores, que elas pesam. Aqui em cima as pedrinhas servem para isso, para ajudar elas pesarem e também caírem lá dentro do funil. Deixa eu ver se vocês observam, no funil aí no caso de garrafa PET. E consequentemente dentro do becker. Se vocês olharem bem o becker, ele também, ó, já tem a água, já vai se transformando em vapor por causa da temperatura. Bom, então ó, vamos revisar. Essa água líquida aqui no caso colorida, evapora quando encontra-se com as partes mais frias do recipiente, as paredes de vidro ou aqui a tampa, entre aspas, de plástico, né, com as pedrinhas. Se condensa e precipita. Conseguem escorrer aí no caso, juntando umas gotinhas com a outra e cai ali dentro do funil. Lá dentro do becker e consequentemente, né, dentro do becker. Dentro do becker vocês vão observar aí no caso, olha, e também nas paredes, que essa água ela está transparente, tá? Por quê? A temperatura de evaporação da água é maior do que a do corante. Então dentro do becker vai formar uma água transparente e doce. Lembrem que essa água colorida ela também tem sal, tá bom? Nosso outro experimento é o terrário. Então observem, gente, a primeira coisa aqui que dá para chamar bastante a atenção de vocês já é o tamanho da nossa plantinha, né? Ela está crescendo muito, inclusive vou ter que trocá-la de lugar ou mudar, né, no caso de terrário. Bom, o que acontece aqui? Olha, já vou mostrar para vocês aqui em cima que tá bem bonito, né, no caso a nossa tampa do terrário, o plástico. Bom, então vamos lembrar, o terrário nós montamos, eu aguei ele, né, não pode deixar ele nem encharcado nem muito seco. E aí eu até falei, olha, durante umas 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, aí no caso um mês, nós vamos observar o que está acontecendo com o terrário. Então eu coloquei a plantinha, colocamos um grilo, 2 minhocas e também, sem eu ter percebido, tinha entrado um pernilongo. O pernilongo, ele não sobreviveu, até porque, né, tinha falta de alimento para ele ali dentro. Mas se vocês observarem, deixa eu mostrar onde tá, aqui na plantinha, fica embaçado, fica feio, mas dá para vocês verem aonde está, ó. Vou colocar mais ou menos meu dedo nessa região, o grilo está aqui, tá? E a plantinha cresceu. As minhocas, elas são meio tímidas, de vez em quando elas estão próximas aqui ao vidro, a parede do vidro, dá para observá-las.
Mas hoje, bom, se vocês observarem aqui, ó, próximo ao meu dedo, dá pra ver aí um pedacinho da minhoca. Estou falando primeiramente dos seres vivos, né? Antes de falar sobre os fatores não vivos, como por exemplo o ciclo da água e do gás carbônico, do oxigênio. Se vocês olharem também, estão nascendo algumas plantinhas bem pequenininhas aqui no caso. Bom, então os seres vivos estão aqui. E o que está acontecendo, no caso, com os fatores abióticos? Primeiro, a água, como vocês puderam observar, a água evaporou por causa da temperatura. A alta temperatura ela evapora. Quando ela encontra com as paredes de vidro do recipiente ou com a nossa tampa plástica, ela se condensa. Então, o vapor se transforma em líquido, em pequenas gotinhas de água. Essas gotinhas, observem, vão se juntando, vão formando gotas maiores. Olha, vou fazer um artificial aqui, uma chuva, não mostrei. Mas essas gotinhas vão tornando-se gotas maiores, né? Pelo agrupamento aqui delas, vamos dizer assim. E aí, elas pesam, tô fazendo um aqui artificial, um agrupamento. E se vocês observaram, elas caem em forma de chuva, se precipita. Então, nós temos um ciclo da água aqui no caso. A vaporização, que ocorre pela evaporação, né? Pela temperatura mais alta do Sol, por exemplo, que aquece essa água. Então ela passa pelo processo de evaporação e aí, quando ela chega nas partes mais frias do nosso, que é a parede, que são as paredes do recipiente e a tampa ali plástica, ela se condensa. Essas gotinhas, né, de água vão se juntando e acabam pesando e caem. Então nós temos a precipitação. Essa água cai, né, no solo, infiltra novamente. Aí nós temos a infiltração e a planta consegue absorver por suas raízes. Bom, ciclo do oxigênio e do gás carbônico. Aqui dentro, então, vamos lembrar, a planta é fotossintetizante, ela capta o gás carbônico do ar, faz seu alimento, que é a glicose, e libera o gás oxigênio, que ela e os outros seres vão utilizar na respiração, vão captar então do ar para a respiração. Bom, então na respiração, que é o processo para elas obterem, no caso para obter energia, né, a queima aí da glicose, vamos dizer assim, simplesmente, é liberado o gás carbônico, novamente. E aí a planta faz fotossíntese, libera oxigênio e os seres vivos utilizam para sua respiração. Então aqui dentro nós podemos observar o ciclo da água, né, e do gás oxigênio e do gás carbônico, então 3 ciclos biogeoquímicos, vamos dizer assim, e também a fotossíntese, respiração, e nós temos o ciclo da água, tá bom? Espero que tenham gostado, galera. Até mais!